A paz de Cristo! Você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Bem-vindo! Bem-vindo! Mais um vídeo, mais um estudo bíblico, mais aí uma palavra de Deus para o nosso crescimento. Hoje eu quero falar contigo sobre a fé que traz cura divina. Aí uma vez me perguntaram, Pastor Alcemar, será que a fé que traz cura divina aconteceu só no Novo Testamento, ali com Jesus? Eu disse não, Deus é o mesmo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Deus, não muda de Deus não, tá? Aí eu lembrei, e hoje também um amigo, né, um irmão em Cristo, me fez uma pergunta sobre a fé de Naamã, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5, e aí eu respondi a ele e resolvi fazer esse vídeo falando que a fé de Naamã é lá no Antigo Testamento, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Porque nós vemos ali no Novo Testamento, em Marcos capítulo 5, a mulher com fluxo de sangue, né, há muitos anos, hemorragia, 12 anos, gastou todo o dinheiro e nada curava, e Jesus foi e curou. No livro de Marcos, capítulo 10, nós encontramos o cego Bartimeu. Bom, até hoje a ciência não descobriu a cura para a cegueira. Temos muitos cegos por aí, mas ali Jesus mostra que ele tem poder para curar cego. No livro de Mateus, capítulo 8, o servo do centurião, que ninguém sabe qual era a doença, mas Jesus cura. O servo estava longe de Jesus e Jesus curou por causa da fé do patrão. Olha só que interessante. No livro de Lucas, capítulo 17, nós temos ali a cura de 10 leprosos. E eu quero falar com você sobre a história de Naamã. A história de Naamã é uma narrativa profundamente significativa sobre fé. Fé no Antigo Testamento. É uma narrativa profunda, porque envolve fé, envolve humildade e obediência. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 5. Quem era Naamã? Naamã era um homem poderosíssimo. Era como se comparasse hoje, assim, o comandante do exército, que é a autoridade, né? Uma das autoridades mais fortes do Brasil, a autoridade militar, era comparado assim, a uma autoridade muito forte, muito importante e muito querida do rei da Síria. E aí, Naamã era respeitado, era um homem rico, né? Porque pela posição ele ganhava muito bem. Só que tinha um detalhe, tinha uma coisa que incomodava Naamã, incomodava a esposa, incomodava o rei, incomodava todo mundo. Era uma doença que não tinha cura. Naamã era leproso. E a lepra era uma enfermidade de um estigmatismo muito forte, porque era contagiante. Ninguém ficava perto da pessoa. A pessoa era proibida até de ficar dentro de casa. Não teve aí uma época de uma enfermidade, de uma pandemia aí, onde as pessoas ficavam tudo separadas? É por aí. Só que a história de Naamã nos ensina sobre a verdadeira essência da fé e a importância da humildade na busca por uma cura divina e por uma transformação de vida. Amados, humildade é algo inerente do servo de Deus. Tem muita gente falando que é humilde, só que os seus atos demonstram uma arrogância muito grande. Aos homens até engana, mas não engana Deus. Você que tem uma falsa humildade, você não engana Deus. Caia essa ficha enquanto é tempo, tá? Porque Deus abençoa um coração humilde. O coração arrogante
ele se destrói por si próprio. Ele fica empedrado, fica duro, ok? Recebe essa palavra. E humildade. Naamã, em sua jornada de fé, ele teve de superar vários obstáculos internos, em especial o orgulho. Orgulho porque tinha poder, mandava, tinha um monte de gente ali que arrodeava ele. Naamã, que eu faço isso? Naamã, você precisa de mim? Naamã, quer um copo d'água? Naamã, quer que eu carregue o microfone para você? Naamã, quer que eu escovo, que eu engraxe teu sapato? Naamã, quer que eu dirija para você? Era semelhante assim, estou fazendo um paralelo. É exatamente. Aquele grupinho que fica ao redor, tudo que Naamã falava, concordava com Naamã? Sempre tem. Sempre tem. Um líder que não é um líder nato mesmo, consagrado pelo Senhor, ele vai aceitando esse tipo de adoração. Ele morre dizendo que adoração somente a Deus. A Deus e a ele também. É assim. Então, Naamã, em sua jornada de fé, ele teve de superar vários obstáculos internos. Mas só que o orgulho estava matando Naamã. Porque é o seguinte, olha, na hora que ele foi informado por uma jovem, uma menina israelita, que era escrava na sua casa. Essa menina, usada por Deus, fala para a esposa de Naamã, olha, o meu senhor, ele pode ser curado, porque lá em Israel, na minha terra, né, de onde eu fui tirada, tem um profeta, e era o profeta Eliseu. Tem um profeta que, se o profeta lá da minha terra falar com Deus, cura Naamã na hora. Quando Naamã ouve aquela palavra, Naamã não tinha mais opção nenhuma, porque Naamã sabia que a única coisa que restava para ele era morrer com aquela doença, morrer caindo os pedaços do corpo, morrer caindo partes do músculo, caindo, sabe, algo terrível. A lepra faz isso. Agora, atualmente, já tem remédio, tem tratamento, mas naquela época não tinha. Naamã, ele pensou assim, bom, a morte para mim, por lepra, já está decretada. Não tem Deus aqui na Síria, nenhum dos deuses aqui é tão forte e tão bom e é tão médico para poder me curar. Eu vou pedir uma carta aqui para o meu rei, uma autorização, e vou viajar lá para Israel, ver se eu creio que o profeta lá de Israel vai me curar. E viagem, uma viagem longa. Mas ele foi. Agora, interessante é que o rei de Israel, se ficou descabelado. Porque o rei de Israel, ele não tinha autoridade dada por Deus para curar enfermo. A autoridade que Deus deu foi o profeta Eliseu. Tem muita gente, às vezes, que fica aborrecida ou enciumada com o outro, porque Deus deu um dom para um e não deu para ele. Ou, às vezes, Deus tirou aquele dom dele. Às vezes, a pessoa até tinha o dom, mas, às vezes, fez tanta atrapalhada que chegou um tempo que Deus falou, me dá aqui, o dom é meu, eu dou e tiro na hora que eu quiser. Aconteceu com o rei Saul. Aconteceu com Saul. Deus deu a unção para o rei Saul. Saul começou a embolar pé com cabeça. E Deus falou, então vou tirar a unção de rei sobre a sua vida e vou colocar em Davi. Davi vai ser o próximo rei. Saul enlouqueceu, né? Porque ele não queria perder aquela boquinha de rei, aquele ouro, aquela prata, tudo aquilo. Era mais ou menos assim. E poder, pompa, carruagem. Era aquilo que ele não queria perder. Não era preocupação com o povo de Deus, não. Preocupação com as ovelhas, nada. Não era preocupação, não. Mas Davi era o escolhido do Senhor. Quando o profeta Eliseu não recebe Naamã pessoalmente, ele envia um mensageiro com uma instrução simples. Fala lá para o Naamã que é só ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ficar curado. Naamã foi a loucura. Foi a loucura. Essa ordem simples
e aparentemente insignificante ofende Naamã, porque ele esperava um ato grandioso. Peraí, eu sou importante, que isso? Será que esse profeta não vai me reverenciar? Não vai me adorar? Eu, um general poderoso do exército sírio? Não. Os servos de Deus, os profetas de Deus, não se curvam ao homem. Se você está esperando que o profeta do Senhor vai se curvar a você, pode ir desistindo, porque o profeta não se curva. Profeta que é profeta do Senhor não se curva. Pode cortar a cabeça do profeta, pode humilhar o profeta na frente de todo mundo, pode fazer o que quiser, mas o profeta não se curva diante do homem. Profeta de Deus só se curva diante de Deus. Isso não é arrogância e desobediência, não. Isso é ordem de Deus. Foi Deus que falou que o profeta, para manter a autoridade, o dom que Deus deu, ele precisa depender e se curvar somente ao Senhor. Então, Naamã queria isso. Esperava um ato grandioso, talvez orações longas e pomposas, rituais elaborados. A reação inicial de Naamã foi de não compreender aquilo. Ele não compreendeu. E então, muitas das vezes, nós limitamos a nossa fé quando nós queremos controlar as maneiras e os meios pelos quais Deus age. Naamã quase perdeu a bênção por causa do orgulho. Tem muita gente perdendo a bênção por causa do orgulho. Deus podia até alongar os anos de vida, Deus podia até curar, mas o orgulho e a arrogância não está deixando. Então, Naamã foi questionar por que ele deveria se banhar no Rio Jordão, no Rio de Israel, aquele rio sujo. Na terra dele tinha rios mais limpos, rios mais nobres. É porque a fé de Naamã ainda estava na água do rio, ainda estava no rio. Então ele olhou, não, esse rio aqui não é tão legal e tão bom igual lá os rios da Síria. E Naamã, ele precisou de uma ajudinha. Deus sempre envia alguém para nos ajudar a nos manter no caminho de Deus, na fé em Deus. Os servos de Naamã encorajam Naamã a obedecer. Naamã já tinha fé, Naamã estava com fé, só que o diabo ficou cirandando a fé de Naamã. Satanás sempre faz isso. Ele começou a cirandar, começou a desencorajar Naamã a não continuar com fé em Deus. Só que os soldados, aquelas pessoas mais humildes que Naamã, aquelas pessoas que muitas das vezes aquele chefão, o líder, acha que aquela pessoa é insignificante para ela, aquela pessoa não soma nada com ela e despreza ela. Justamente essas pessoas que Deus usa. Então os soldados humildes lembrou a Naamã: olha, Naamã, olha, o senhor é general, mas só que o que o profeta está te pedindo não é uma coisa impossível de realizar não, tá? Ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. General, comandante, o senhor pode fazer isso, o senhor consegue, o senhor sabe nadar. Naamã coloca a arrogância de lado e toma posse da humildade, e Naamã decide obedecer à voz do profeta com humildade. E ao se submeter à instrução do profeta Eliseu, ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, eram 7 vezes, não era uma vez só não, eram 7. Naamã experimentou o poder de Deus. Quando ele mergulha pela 7ª vez, ele é completamente curado. Não só da lepra, mas curou também a sua alma.
aquela arrogância de que eu quero que seja assim, eu mandei assim, tem que ser assim. Aquela arrogância, você conhece alguém assim? É assim. Sabe aquela mesquinhez, aquela picuinha? Pessoas com picuinhas. Naamã botou picuinha de lado e falou, não, eu vou obedecer o profeta. E obedeceu o profeta Eliseu. E Naamã foi curado. Esse ato de fé, no momento, foi vacilante. No início foi vacilante. Então, revela que a cura de Naamã não dependeu das suas próprias ideias, mas dependeu sobre como Deus quer agir. Deus quer agir de uma maneira e o homem quer agir de outra. Só prevalece a maneira em que Deus quer. Então, quando Naamã se propôs a obedecer a Deus, Deus curou da lepra, deu para ele um coração novo, que com aquele coração que Naamã tinha anteriormente, era de arrogância, orgulho. E aí, quando ele recebe uma pele nova, um corpo novo fisicamente, recebe um coração novo, após a cura, nós vemos um verdadeiro testemunho de transformação. Naamã declara em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, Naamã abre a boca e diz, agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Oh, aleluia! Naamã abre a boca e fala bem alto. O único Deus que existe é em Israel. E eu vi esse Deus através da vida do profeta Eliseu. As pessoas veem Deus através da sua vida. Você não precisa de título, não precisa de cargo, não precisa que o homem te promova. Quem te promove é Deus. E esse reconhecimento de fé é poderoso. Naamã recebe uma renovação espiritual e ele, na verdade, ele torna-se um missionário de Deus, porque ele começa a testemunhar do poder de Deus. A história de Naamã nos lembra que a fé genuína exige humildade e disposição para obedecer, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Muitas vezes, Deus nos convida a passos simples de obediência, que aos nossos olhos podem parecer pequenos ou até sem lógica. Mas, no entanto, é exatamente nesse tipo de fé, uma fé que se rende e confia em Deus, que experimentamos o verdadeiro poder de Deus em nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal e seja um missionário com o pastor Ocemar Almeida. Missionário é aquele que nos ajuda a levar a palavra de Deus. E é essa palavra que tem chegado nos lares e as pessoas têm aceitado a Cristo como o único e eterno Salvador. É essa palavra, esses vídeos que têm ido nos lares e têm restaurado o casamento, têm curado o enfermo e têm expulsado o demônio em nome de Jesus. Seja um missionário. Clica aí, inscrever-se. Isso. Inscrever-se e todas. Ok? Tem que clicar em inscrever-se e depois todas. Todas todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, o YouTube vai mandar automaticamente para você o vídeo que nós publicamos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos lá. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti em humildade, reconhecendo que Teus caminhos são mais altos que os nossos e que o Teu poder é capaz de transformar todas as coisas. Assim como o Senhor curou Naamã, um homem que precisou abrir mão do orgulho para experimentar o Teu toque de restauração, pedimos que nos ajude a sermos humildes e obedientes à Tua vontade. Senhor, aumenta a nossa fé para confiar plenamente em Ti, mesmo quando não compreendemos o processo
que o Senhor nos pede para seguir. Que possamos abrir nossos corações à tua direção e que sejamos sensíveis à tua voz para obedecermos ao teu chamado com coragem e humildade. Ajuda-nos, Pai, a deixar de lado tudo que impede nossa fé de florescer e que nossos olhos possam estar sempre fixos no teu amor e na tua promessa de cura e restauração. Nós declaramos que confiamos em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus te pedimos, cura-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, e nos faz mais dependentes de Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quer ser abençoado? Você crê que eu posso ser usado por Deus para impetrar a bênção apostólica? Faz com a sua mão assim, então. Isso. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando e protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Ovelha de Jesus, lembra de uma coisa, que você é propriedade de Cristo. Você é servo de Deus. Não se esqueça. Jesus te ama. Pastor Ocemar Almeida também.